Olha, A esquerda corre, a direita não quer. mas é isso. É isso. Você sabe que na pesquisa que eu estou fazendo pro doutorado, o É Abdias, que o ele Guto quer foi... fazer também, para você falar sobre seu filho, a tese, Ai, seu minha bebê. gente. Ah, então, é tão lindo. Mas tá me deixando doida, doida, doida. Mas ok, vamos lá. O Abdias, que foi a pessoa, o Abdias do Nascimento, que é um grande ícone do movimento negro brasileiro, na década de 40, 44, 45, ele cria o Teatro Experimental do Negro. Mas o Abdias, ele era um menino rebelde. E ele já tinha sido preso algumas vezes, ele desertou do exército brasileiro e tal, e aí ele queria entender o que acontecia no mundo e tentava se enquadrar de alguma forma enquanto cidadão negro que era de fato. E lutava contra o racismo e para se integrar à sociedade. Naquele momento era muito... Estava muito em voga pensar na possibilidade de fato de existir uma democracia racial. Era o Casagrande e Senzala do Gilberto Freire foi escrito em 1933 e foi escrito justamente para doutrinar as pessoas, para que as pessoas acreditassem que, era possibilidade, que havia possibilidade de uma sociedade brasileira multiétnica a princípio, mas na verdade o grande objetivo era... O livro do Gilberto Freire foi escrito para acalmar os corações dos negros que estavam prestes a entrar num processo de rebelião. Como a gente era muita gente, se a gente resolvesse se rebelar de verdade, o Brasil acabava. Mas a gente tinha essa vontade de se integrar. As rebeliões escravas ficaram no período escravocrata, mas eles criaram, quando acabaram a escravidão, estabeleceram um pensamento eugenista, ou seja, vamos dar um jeito de acabar com esse povo, não precisa matar, mas vamos abrir as fronteiras do Brasil, trazer um monte de estrangeiro europeu, a gente dá uma limpada nessa galera, em 100 anos a gente só tem branquinho no Brasil. Ah, como dizia Yuri Marçal, ledo engano. Ledo, ledo, ledo engano. Estamos aqui, deu ruim. E aí precisava dar um jeito de controlar esse povo todo. E aí disseram, bom, a gente tem que dar um jeito de parar de falar que tem racismo no Brasil, porque lá nos Estados Unidos tinha a Ku Klux Klan, e o movimento negro brasileiro, desde essa década de 20, já vinha se aproximando muito do pensamento panafricanista do Marcus Garvey. Também já tinha namorado um pouco com os pensamentos do W. E. Du Bois, que é do panafricanismo também, mas é de um panafricanismo anterior ao do Marcus Garvey, que são duas vertentes diferentes. Que a primeira parte do panafricanismo se aproxima muito de um pensamento colonial. E o segundo é mais revolucionário de fato, que pensa num processo de ruptura com esse universo branco. Inclusive, o pensamento panafricanista atual ainda pensa muito nessa questão do término das fronteiras geográficas, sabe? De se fazer um planeta sem fronteiras, onde todos circulem livremente por todos os lugares. Eu acho meio complicado da gente conseguir concretizar isso. Algumas coisas do pensamento panafricanista são muito legais, mas outras tantas eu fico me perguntando se é possível a gente conseguir fazer o que eles propõem. Mas aí Abdias era um menino brasileiro, né, minha gente? E aí ele já tinha tido uma experiência pela América Latina, conhecido o teatro ligado ao Bertolt Brecht, no Teatro del Pueblo, que era na Argentina. Ele tinha tido uma experiência lá. Quando ele volta para o Brasil dessa experiência pela América Latina, ele fica uns 2 anos viajando com um grupo de era ele, tinha ele mais um brasileiro e tinha outros poetas da América do Sul. E eles acabam ficando 2 anos fazendo um circuito pela América Latina. Quando o Abdias volta, por causa desses problemas com o exército e com a polícia, porque ele também tinha sido preso porque ele tinha brigado, tinha batido num dono de um bar, que não deixou ele dançar com uma moça dentro do bar, porque ele era preto e a moça não era. E aí o amigo dele estava armado, também era do exército, começou a atirar para cima, deu uma confusão dos diabos. O delegado chegou no meio do rolê, tomou um cacete dos dois, foi preso. E aí abriram um processo, porque na época ele era do exército, só que aí ele tinha saído
para fazer esse tour pela América Latina. Quando ele voltou para o Brasil, ele foi preso. E aí ele foi para o Carandiru. No Carandiru, ele começa a aplicar as coisas que ele tinha aprendido na América Latina, na Argentina especificamente, no Teatro del Pueblo, na Argentina, de técnicas teatrais. Lá em Lima, no Peru, quando ele estava nesse circuito, ele vai assistir uma peça chamada O Imperador Jones. E aí a peça acontece numa ilha do Caribe, onde a maioria das pessoas são negras. Só que todos os personagens negros são pessoas brancas pintadas de preto. A Abdias fala, que trem que é esse, minha gente? Como assim que não tem ator negro no palco? Aí ele fica incomodadíssimo e resolve investigar mais sobre isso. Ele fala, gente, é por aí que eu vou transformar a realidade do negro no Brasil. Ou pelo menos vou criar. Eu acho que, de verdade, a princípio ele não tinha noção de que ele seria uma referência em nível nacional. Foi conforme as coisas foram acontecendo é que ele foi percebendo o potencial que o Teatro Experimental do Negro tinha nesse sentido. Quando ele volta para o Brasil, então, depois de ter passado por um ano dentro do Teatro del Pueblo, entendendo o que era o pensamento de esquerda no teatro e tal, ele volta para o Brasil. E aí ele é preso. Ele fica 2 anos no Carandiru, e dentro do Carandiru ele desenvolve o que ele chamou depois de teatro do sentenciado. E quem é o sentenciado? O preto. Então ele lida com pessoas iguais a ele, mas ele também, como ele era preso político, ele também acaba conhecendo muitos políticos, que dão para ele muitos caminhos de leitura, e aí ele vai se construindo enquanto intelectual e enquanto pensador dessa questão racial no Brasil. Mas de longe, cara, que a esquerda quer saber da gente. A esquerda tá doida para se livrar da gente também. A esquerda está sempre dizendo que a questão do nosso problema social é um problema de classe operária. Não é só classe operária. Existe uma outra questão que eles não querem nem ouvir falar, que é sobre o racismo. Porque uma coisa é você perceber o papel, por exemplo, se a gente voltar lá para a década de 40, do italiano anarquista dentro da indústria, e o papel do homem negro dentro dessa mesma indústria. O que fica muito complicado da gente perceber é que o racismo está lá de qualquer jeito e nem direita nem esquerda dá conta da gente. Sueli Carneiro já diz isso. Entre direita e esquerda, eu continuo uma mulher negra. Uhum. Então, Abdias se apropria dessa linguagem teatral, e aí ele propõe que se crie um grupo baseado em pessoas comuns, negras, que normalmente eram analfabetas, ou os homens trabalhavam no cais, faziam biscates, alguma coisa nesse sentido, as mulheres normalmente empregadas domésticas, analfabetos, assim, em sua maioria. E aí o Abdias, ele tem uma forma de aproximar as pessoas. Acredito que quando jovem ele devia ser extremamente carismático. Então ele foi aproximando grandes pessoas, ele foi se aproximando de outras tantas. Ele tenta fazer o Teatro Experimental do Negro nascer em São Paulo. E aí ele vai procurar o Mário de Andrade, que ignora completamente a existência dele. Primeiro que o Mário de Andrade era preto, mas não queria ser preto. Mário simplesmente ignora Abdias, que fica bravíssimo e fala, quer saber, vou tentar isso no outro canto. E aí foi para a capital federal, na época, aí, Rio de Janeiro. E aí no Rio ele começa a frequentar o Amarelinho, ali na Cinelândia. E aí ali ele era na frente da Associação Brasileira de Imprensa, e ele conhece Nelson Rodrigues, Pascoal Carlos Magno, os grandes intelectuais da época, o pessoal que trabalhava com teatro, atores, enfim, atrizes. Ele começa a lidar com a intelectualidade e com o mundo artístico. É nesse lugar também que ele conhece Solano Trindade, que é outro grande ícone da cultura negra brasileira.
Só que o Solano vai para uma vertente de cultura popular e folclórica, que era do que o Abdias fugia. O Abdias entendia que... Inclusive existe uma, uma história de que eles tinham brigado e tal. Eu nunca vou saber a verdade verdadeira. Mas nos livros nos relatos do próprio Abdias, ele fala sempre do Solano com muito respeito. Abdias era um homem de muita personalidade, então ele falava o que ele pensava e ele bancava o que ele dizia. Ele não era uma pessoa. Ele pode parecer que tinha suas incoerências, mas na verdade essa caminhada dele, porque ele foi do integracionismo, então ele flertou com a direita, ele foi flertar com a esquerda, e aí ele percebeu que nenhum dos dois lados queria falar sobre a questão racial. Foi por causa da esquerda que ele consegue entrar na UNE, por apoio do Pascoal Carlos Magno e tal, mas essa mesma UNE que abrigou também botou eles para fora. Ficou um tempo do Teatro Experimental do Negro fazendo seus ensaios na rua, porque os alunos da UNE não queriam aqueles negros todos dentro da universidade. Então, assim, a gente tem uma série de coisas. Então, Abdias sentiu literalmente na pele que nem direita nem esquerda dava conta da gente. Mas ele estava tentando ali. Então, com o Teatro Experimental do Negro, na década de 40 até início da década de 50, Abdias tentava, ainda baseado no mito da democracia racial, construir, de fato, esse caminho de integração. Bom, se vocês estão dizendo que não tem problema, então vamos lá, né, minha gente? Bora lá deixar a gente fazer os negócios. E aí ele abre o jornal Quilombo, que dá um espaço de fala para ele, que já tinha sido jornalista, já tinha atuado como jornalista, e aí abre, e esse jornal ele é muito importante no sentido de que ele coloca intelectuais brancos e negros para discutirem a questão racial. Quando a gente lê os textos que tem ali, a gente vê a branquitude atravessada naqueles homens, a gente consegue perceber quem é o negro e quem não é o negro ali dentro daqueles textos. Mas eu acho muito interessante que, por exemplo, a primeira matéria que saiu no jornal O Quilombo sobre teatro foi sobre uma peça do Nelson Rodrigues, que se aproximou muito do Abdias. E o Nelson Rodrigues escreveu uma peça chamada Anjo Negro, escreveu pro Abdias. Era pro Abdias ser o personagem central. Mas o que aconteceu? Naquela época a censura prévia era braba, né? E aí disseram, tá proibida. E proibiram no Rio de Janeiro, e proibiram em São Paulo, proibiram naquela época, até a década de 64, 65. A censura, ela era regional, né? Em cada estado tinha o seu processo de censura. Depois é que isso fica mais rígido e vai ser de ordem federal. Mas enquanto era estadual, eles meio que reproduziam, eles tinham contato uns com os outros, então o que acontecia num departamento de censura acabava sendo reproduzido no outro. E mantiveram aqui em São Paulo a peça proibida, mas ela foi escrita pro Abdias. O que aconteceu, minha gente? O Nelson Rodrigues era muito bem relacionado. E aí ele chama o censor para almoçar na casa dele. Isso está no livro dele, O Anjo Pornográfico, sobre ele, né? E aí diz que ele chama o cara lá para conversar com ele. Ele fala, olha só, eu preciso colocar alguma peça no palco, eu tô duro, preciso trabalhar. Aí o cara falou, o problema é que você está lidando com uma questão aqui dentro dessa peça que não vai passar. Era um homem negro, casado com uma mulher branca, e essa mulher... protagonista, né? Sim. Era um homem negro, médico, muito bem sucedido, cheio de dinheiro. Então já não dá para dizer que mas o problema do preto não é racial, é social. Mentira. Ele já estava ali mostrando que o problema ali não era social, era racial sim. Aquela mulher branca que como castigo teve que casar com aquele homem, porque ela era apaixonada pelo noivo da prima, e aí a prima descobre que essa menina era apaixonada pelo próprio noivo, e se mata. Eita. Como castigo, essa menina é dada
para esse homem como esposa. Ou seja, ela acaba se relacionando com uma pessoa baseada na relação de ódio. E nojo desse corpo negro. E aí ela fica grávida. Ela tem 3 filhos desse homem. Quando esses meninos começam a caminhar, tipo, pouco mais de 1 ano de idade, ela afoga essas crianças. Ela mata esses filhos, porque ela não quer ter filhos de um homem negro. Ela não quer dar à luz a um filho negro. Então, é uma peça que fala de coisas muito fortes para a sociedade brasileira que não acontecessem. Mas conhecendo bem como a gente conhece, pelo minimamente, os textos do Nelson Rodrigues, a gente consegue imaginar qual foi a repercussão que isso teve. Bom, o que o censor conseguiu para o Nelson Rodrigues? Que ele apresentasse a peça para o cara que administrava o Teatro Municipal. E aí... Está perguntando aqui, o Cipriano, essa história é um livro ou a pesquisa? É uma peça, né? Eu estou falando da peça da peça Anjo Negro, do Nelson Rodrigues, e que ele escreveu pro Abdias do Nascimento. Essa história está dentro do livro O Anjo Pornográfico. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui o livro. Está aqui, facinho. A pessoa está como? Com 550 mil livros eu não vou conseguir achar agora. Mas o livro se chama O Anjo Pornográfico. Ela está fazendo doutorado na USP desse assunto, o Teatro Experimental do Negro. Isso, por isso que eu acabei... todo esse material que ela está pesquisando. E aí, no texto, dentro do jornal Quilombo, do Abdias do Nascimento, a primeira matéria é justamente sobre: existe racismo no teatro brasileiro? É a pergunta provocativa. E Nelson Rodrigues conversando com Abdias, dizendo que sim, existe sim. A pior parte desse processo todo foi que, quando ele teve que conversar, o censor conseguiu para o Nelson Rodrigues conversar com o diretor do teatro. Qual foi a do diretor do teatro? Disse para ele: olha só, você até pode encenar essa peça, contanto que você retire do texto, que o cara é negro. Ele falou: porra, mas se eu tirar que o cara é negro, perde o sentido da história. Falou: ok, mas então não vai ser o Abdias. Vai ser um homem branco pintado de preto. E aí, o Rui Castro é fofo, diz que o Abdias entendeu, falou: não, duvido, porque se ele tivesse ficado assim, calminho, tananã, ele não tinha feito a matéria que ele fez no jornal Quilombo depois, sentando o reio em cima do processo do teatro racista brasileiro. E aí a peça foi para cartaz, virou qualquer coisa, virou ícone, virou peça... fala que o pessoal começa a dizer que é uma fase psicológica do Nelson Rodrigues, onde ele... E aí esquece-se completamente o racismo dentro desse processo, que era o que o Nelson queria mostrar. Eu não estou dizendo que o Nelson era antirracista. Eu tenho lá as minhas boas dúvidas nesse sentido, mas eu acho que ele era um homem minimamente sensível para entender que a integração do negro naquele momento era uma coisa necessária. Não precisava misturar com ele. Ele não queria casar com a preta, não. Mas entendia que se nós estávamos aqui, que a gente tem que continuar aqui. E que é isso. E que a gente sofre uma série de problemas, sim. Bom, como o Abdias não consegue entrar por esse caminho, ele vai escolhendo outros caminhos. Então ele pegou uns textos de um cara chamado Eugene O'Neill, que já tinha sido prêmio Nobel de literatura, já tinha sido um cara mega forte, assim, era um cara mega forte na época, no teatro norte-americano, e que ele tinha o que o pessoal chamava de um teatro mais engajado, um teatro de protesto. E ele escrevia peças sobre questões raciais. Foi ele, inclusive, o cara que escreveu a peça que o Abdias viu lá em Lima, no Peru, a peça que eu falei que acontecia lá no Caribe. E o Abdias falou: ok, então eu vou fazer esse negócio com um monte de gente preta e é isso. E aí, em 8 de maio de 1945, a peça O Imperador Jones... 8 de maio? Data bem...
representativa, né? Então, menina, dia 8 de maio de 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, no dia do fim da Segunda Guerra Mundial, a peça O Imperador Jones está sendo representada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E a população lá fora está comum. Em festa, querendo matar todos os pretos que estavam lá dentro, porque eles queriam tomar o teatro para fazer a festa deles. Uhum. Então, assim, eu acho, assim, cá entre, que devia ter pouca gente nessa estreia. Mas a quantidade de críticas teatrais dos jornalistas sobre a peça foi um negócio impressionante. A peça foi representada várias vezes depois. Mas o que deu maior... E assim, muitas peças dele... Mas ele fez 3 peças do Eugênio O'Neill. O coach Cipriano está falando que são muitas as violências. As violências são enormes. Tratar sobre as questões de invisibilidade, a nossa invisibilidade, as nossas dores, nunca foi uma coisa confortável para se falar no teatro. Os censores trabalhavam no sentido de silenciar-nos mesmo. A minha tese eu tenho trabalhado no processo, analisando esses processos, utilizando o silenciamento na área da linguística e o racismo estrutural enquanto ferramenta para se fazer esse silenciamento. Então, eu trabalho com o texto do Silvio de Almeida sobre racismo estrutural, porque foi a primeira pessoa que conseguiu colocar isso de uma forma mais inteligível, porque a gente sente, né? E a gente não sabe explicar. E aí ele conseguiu fazer isso, então eu uso o Silvio de Almeida e uso uma professora da Unicamp chamada Eni Putinelli Orlandi para falar sobre a questão do silenciamento, o direito à enunciação, porque o que o Abdias queria era isso, ter direito ao discurso. Queria muito que as pessoas conseguissem entender que elas são capazes de produzir cultura, sim, que o que a gente produz é cultura, sim, e que a gente é capaz de fazer teatro de qualidade, sim. A gente é capaz E aí, a de estudar partir na USP, sim. A gente está na USP, sim, minha gente. A gente foi para Harvard e vai de novo, sim. Porque a gente Quero saber assim. no momento oportuno como se isso reverbera em você. Como que isso reverbera em você? Olha, esse é o momento oportuno, Pretinha? Ok. Eu tive que me aproximar... Bom, eu conheci o Abdias pessoalmente, no aniversário dele de 90 anos. E já conhecia um pouco do trabalho dele quando eu trabalhava na Casa de Cultura da Mulher Negra, isso foi em 2004. E encontrar com o Abdias foi uma coisa que eu não sei explicar, porque me emocionou sobremaneira. Aquela cerimônia ecumênica dentro da igreja do São Benedito dos Homens Pretos, e aquela galera do Educafro cantando, e tambores tocando dentro da igreja, e aquele povo preto, e ele vestido com uma roupa de griot. Pense como é que eu fiquei. Eu esqueci que eu estava ali de jornalista, gente. Eu chorei, eu me emocionei de verdade, eu estava ali reverenciando uma pessoa que para mim era, não só para mim, mas que era de fato um ícone ali, com um cajado na mão. Foi muito simbólico para mim. E foi uma presença enorme. Ele era um homem pequeno, mas ele era gigante. Não tive como chegar perto dele, mas estar no mesmo espaço que ele já foi maravilhoso para mim. E aí me apaixonei mais ainda pela pessoa de Abdias. Quando me apareceu a oportunidade, eu já pensava em pesquisar sobre a militância do Abdias, mas não tinha tido nenhuma grande ideia. Até que eu fui, um amigo meu que trabalhava comigo numa universidade em Guarulhos falou para mim, olha, faço parte de um grupo de pesquisa, queria muito que você conhecesse a minha professora. Falei, ok. E era um grupo de pesquisa sobre censura e liberdade de expressão no teatro. Falei, vamos embora. Quando eu cheguei lá, a professora olhou para mim, coisa de preto, né? Teatro Experimental do Negro, coisa de preto, não tinha preto lá. Ela falou, eu tenho um negócio para você aqui.
olha, eu estou fazendo um trabalho sobre censura prévia no teatro e não consegui encontrar ninguém que se interessasse em trabalhar com o teatro experimental do negro de Abdias do Nascimento. Eu falei, oi? Olha eu aqui. E aí, fiz um trabalho, fiz um pequeno relatório sobre a peça Sortilégio, que é o que eu estou me debruçando mais profundamente agora. É sobre a peça Sortilégio e como a mídia e a censura atuaram sobre a peça e o que a peça tinha para falar da sociedade naquele momento, por isso ela foi censurada tão fortemente. Porque ela, na verdade, a peça Sortilégio foi censurada 3 vezes. Foram 3 processos, um que começou em 51 e terminou em 57. Então, ela foi uma peça de um processo muito longo. E aí, eu fui participar de tudo que era coisa de teatro negro, gente. Tudo. Tudo que fosse relacionado a teatro negro, eu fui, de alguma forma, participar. Então, eu fiz um curso em crioula aí no Rio, para entender um pouco mais sobre teorias racistas e os novos teóricos, enfim. E aí conheci muita gente, e dentre essas pessoas que eu conheci Sol Miranda, que é uma mulher incrível aí do Rio, que é uma atriz maravilhosa do grupo Emu. E Sol conversava e me convidou para fazer parte da primeira edição do Segunda Black, que é eu conheci o Yuri Marçal na Segunda Black, quando o Yuri Marçal estava bem no comecinho. Aí eu fiquei insuportável, depois que eu vi, eu falei, gente, eu conversei com essas pessoas. A Grace passou. Gente, só gente incrível. O Rodrigo França. Quando eu fui vendo as pessoas, eu falei, gente, olha a Leia Garcia, tive o prazer de conhecer Leia Garcia. Então, Eliane a gente Almeida também estava lá, né? Quem? Eliane Almeida, A conhece? Eliane Almeida, como não? Importante. E aí, eu comecei a perceber o quanto era enorme esse universo. E aí já comecei a consumir muito teatro negro para entender toda a dinâmica. E aí eu percebi que ele é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa perceber. Então, o teatro hoje me atravessa diretamente no coração. A minha intenção agora é poder, de alguma forma, produzir alguma coisa ligada ao teatro. Eu tenho um conto que eu escrevi quando eu morava no México e que ele está em espanhol e assim eu tenho a impressão de que se eu passar ele para o português ele vai deixar de ser ele mesmo, então eu estou sofrendo com essa transformação, mas eu acho que ele pode virar uma bela cena teatral. E aí é isso, o teatro não só me atravessou, mas como, sei lá, ele me envolve hoje. Hoje eu consigo enxergar as coisas de outras tantas formas e percebendo a teatralidade das coisas, para o bem e para o mal. Essa sensibilidade que o teatro traz é uma sensibilidade que está para além de qualquer coisa que a gente pode. Não é mero entretenimento, sabe? O teatro negro não é mero entretenimento. Não é. Quem vai. O coach Cipriano está falando da Segunda Preta em BH. Eu já ouvi falar muito. Tem é Márcio, professor Márcio alguma coisa que fala sobre teatro negro também. Conheci um pessoal que veio dar um curso aqui no Sesc e fui fazer o curso de teatro negro com eles aqui no Sesc. Foi muito legal. E aí me deu 1000 ideias, porque eu fui com a minha filha mais nova e aí fizeram um exercício de interpretação que a gente tinha que escrever alguma coisa aqui. Sabe esse exercício que você fez comigo, Pretinha, de me fazer falar comigo quando eu era criança? Eles me mandaram escrever uma carta para mim, criança. E depois eu tinha que encenar aquela carta. Então foi uma experiência incrível. E aí foi me dando 1000 ideias, assim, de coisas que poderiam virar cena. Eu só não sei como fazer para isso acontecer de fato, mas eu estou me articulando nesse sentido. Vamos trabalhar isso. E tem sido muito incrível. Eu queria muito conseguir participar com mais frequência das coisas, sabe? O teatro negro aqui em Santos ainda é fraco, é sensível, a gente tem pouca visibilidade, mas ele existe.
faço parte aqui, a gente está tentando ver se consegue fazer alguma coisa. O grupo se chama Companhia Cena Preta, são só mulheres negras, todas amadoras. Ninguém tem... ninguém aqui tem grandes intenções de ser atriz de lugar nenhum. Mas a gente quer ser feliz no palco. Esse é o grande objetivo. Eu, Eliane, quero ser feliz no palco. Eu preciso sentir o que é estar nesse palco. Que é o que o meu trabalho tem feito comigo. De me fazer... Ele me colocou para... Aí eu fico muito... eu sei que vão me questionar quando eu estiver na hora da minha banca. Que vão dizer, você tinha que ter mantido a distância do seu objeto. Eu já começo o meu trabalho dizendo que é impossível, quando o trabalho é afrocentrado, como é o meu, e eu já me coloco como uma pessoa afrocentrada no início já, lá na introdução. Com certeza. Que eu não vou manter distanciamento do meu objeto. É seu filho. Porque quando o branco vai pesquisar a sua origem celta, nórdica, ele vai lá e levanta a árvore genealógica dele e tá tudo bem. Por que que eu não posso me aproximar da minha africanidade? Por que eu não posso me aproximar? Oi? A Aldara perguntou sobre essa separação da militância preta entre homens e mulheres. Você estudou sobre isso ou analisou essa questão? Não me aprofundei, mas é uma coisa que me incomoda. Me incomoda, mas olha, uma coisa é certa. Os homens negros, eles estão mais na militância e menos na academia. E as mulheres negras estão mais na academia e menos na militância. Mas uma coisa não exclui a outra. Eu sou acadêmica e militante. Mas é que para a gente fazer bem, muito bem, uma coisa, a gente precisa escolher um dos dois lados. E eu me entendo enquanto mulher negra acadêmica fazendo militância dentro da academia. Minha presença negra dentro da academia é um ato político. Verdade. Então, cada negro em cada universidade nesse mundo, quando ele chega num nível de pós-graduação, ele é... Bom, quando ele está na graduação, ele é um corpo político a serviço... É resistência. Essa é outra... É verdade, viu, Cipriano? Recortes não são muros, são pontes. Concordo totalmente com você. Porque eu trabalho com o TEM, mas menino, eu descobri o panafricanismo, que é um negócio incrível. Descobri o movimento da negritude que eu não conhecia. O movimento da negritude com a Aimé Césaire, com Anta Sheikh Diop, com uma galera maravilhosa que eu falo, como é que eu demorei tanto na vida para descobrir essas pessoas? São pessoas que a gente precisa ler para amanhã. Sabe? Então, a gente precisa se apropriar desse pensamento e parar de usar só o pensamento eurocêntrico como referência. E aí, estando dentro da USP, a gente tem que tomar muito cuidado sempre, para minimamente terminar esse processo da melhor maneira possível, entendendo que a gente está dentro de uma academia que é eurocêntrica sim, e que em alguns momentos você vai ter que fazer o que eles querem que você faça. Ai, mas só que eu estou sendo tão rebelde, minha gente. E como, né? Eu estou sendo muito rebelde. A minha bibliografia tem muita gente preta. Muita gente preta. Tem gente preta que não é muito conhecida pela academia branca dentro da universidade. Mas eu vou dar minha cara para bater. Eu vou. Onde eu achei a minha black coat? Ou ele tá perguntando pra você onde você me achou? Fui eu que te achei, nega. Foi ela que me achou, na verdade foi isso. Fui eu que te achei. Ela me pegou. Fui eu que te achei. Trocamos telefones até hoje, a gente troca figurinha. Não foi? É isso. Mas a minha pesquisa me atravessa totalmente. E ela é de Santos, São Paulo. Depois de me debruçar sobre os processos de censura prévia ao TEM,
E os temas que são censurados, e a forma com que eles são censurados, e os argumentos dos censores são tão ridículos, e que já eram ridículos lá na década de 40 e 50, que não se sustentavam. Mas o que mais me apavora é o processo que eu vejo se tornando realidade de novo. Porque se a gente não tomar cuidado, o que se desenha para o futuro é um retorno a tudo aquilo. E aí eu e vocês, a gente simplesmente não vai conseguir mais fazer isso, porque eles vão proibir que a gente use rede social. Que a gente tinha conversado lá no MAC, né? Sobre essa questão. Pois é. Então, a gente precisa se posicionar de verdade. Doa quem doer, porque não vai ter jeito. Se não for doer em mim, vai doer na minha filha, vai doer nos meus netos, e é isso que é um Ubuntu. Eu luto hoje não é para eu conseguir, não é para que eu consiga me colocar, ou não é só para que eu consiga me colocar, mas é para garantir que outros que venham depois de mim também se coloquem. Porque eu estou nesse lugar de quase doutora, mas teve um monte de gente antes de mim que abriu esse caminho para mim. Isso aí. Você é psicóloga, mas teve uma Cida Bento lá atrás que teve que entrar na academia para falar sobre branquitude. Porque até então era só o problema do negro. Oi, a escravidão me fez sofrer, mas foi você que me fez sofrer, branco. Como a escravidão atua em você. E é isso que é branquitude. É tirar o branco desse lugar de sem raça. Tu é branco, mano. Tu é branco e enquanto branco tu é culpado. E é o que a Aimé Césaire fala também. Ele tem um livro que fala sobre o colonialismo, discurso sobre o colonialismo. E ele diz, a Europa é indefensável. E é. A Europa é indefensável. O que eles fizeram com os povos africanos... Só os papas, né, para ficar inventando um argumento de que podia, porque nós éramos herdeiros de Cã. Mas é isso. Abdias, no seu abuso, falou, ok, eu posso até ser herdeiro de Cã, meu bem, mas eu também quero comer desse bolo aí. E aí botou aquele monte de gente preta para atuar. E politizou essas pessoas, e educou essas pessoas, alfabetizou essas pessoas. E assim... É de extrema importância tudo que ele fez. Porque foi a primeira vez, ele não foi, diferente do que muitos falam, diferente do que muitas pessoas falam, de que ele foi o precursor do teatro negro no Brasil. Não foi. Não foi. Antes dele tem o palhaço Benjamin de Oliveira, que ainda é do século XIX, que foi um cara incrível, que construiu e constituiu o circo-teatro, então ele é de uma importância imensa para o processo do teatro brasileiro. Depois houve uma tentativa de um teatro de revista que durou 1 ano, e aí a gente pode falar que é uma tentativa. A gente tem que falar que é um projeto que de fato aconteceu, que foi a Companhia Negra de Revista. Durou somente 1 ano, mas ela ficou muito conhecida no Brasil, conseguiu em 1926 a 1927 eles existiram. Então existiram, e assim, as peças do teatro de revista também falavam sobre questão racial. Mas, por exemplo... Sua tese será de grande valia para os estudos da nossa história, para a atual e próximas gerações. Ai, que coisa maravilhosa saber isso, gente, porque essa é a minha grande... Obrigada, porque é isso que me move. Se não for para ser assim, não vai ser, sabe? Por isso que eu me cobro tanto também. Porque, a princípio, a orientação para a escrita era que eu falasse de teatro brasileiro. Qual é o teatro brasileiro, minha gente? Oswald de Andrade. A encomenda foi, fale de Oswald de Andrade, fale do modernismo, fale de Nelson Rodrigues. Eu quero falar da gente, minha gente. Você sai dos trilhos aí, persona não grata. Pois é. Então, esse é o maior problema nesse momento. Que, na verdade, a gente não tem
A gente não tem muita autonomia para fazer essas coisas, mesmo no doutorado. Então o pessoal fala, depois que você acabar, você faz o que você quiser. Então é isso. Aham, Agora com a gente certeza. continua na Você faz se caminhada porque quiser. eu descobri coisas incríveis que realmente eu não quero que fiquem paradinhas, não. De jeito Isso nenhum. aí. Então é isso. Gratidão pela sua participação. Obrigada, meu amor. Obrigada, obrigada muito, muito, muito essa conversa. Faz um bem saber que a gente tem coisa boa para falar também, que tem gente querendo escutar o que a gente tem para dizer. Sempre tem. Mas você falou no começo e qual é a lição que a Covid deixa para você? E como é que você tem que cuidar da sua saúde mental? Olha, quer ver o que me faz cuidar da minha saúde mental? Vem cá, vocês duas. Vem cá um pouquinho. Só vem cá. Vem cá. Tem uma pessoinha aqui que me azucrina a vida. Mas que também fazem as coisas ficarem boas. E estar com a minha mãe, estar com a minha filha mais velha, essas coisas me fazem muito bem. Saber que eu não estou sozinha nesse mundão. É. Mas cuidar efetivamente da saúde do corpo, a gente está todo mundo tomando vitamina, composto vitamínico, porque a gente não sabe o que fazer, então a gente está tentando fortalecer o corpo no sentido de fazer com que a gente fique, se a gente ficar doente, o corpo tenha alguma possibilidade de se restabelecer sozinho. Mas não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Para mim é menos dolorido. Como eu tenho que escrever, ser obrigada a ficar em casa não é um sacrifício. Mas, ô, minha gente, que saudade do meu samba. Que saudade daí do Rio de Janeiro, de ficar na Lapa, entendeu? De ir pro Cacique, Já falei para um que nós da vamos fazer Lavradio. um evento. Vamos fazer um evento depois, pós-quarentena. Aí ele vai Gente tocar do céu, o samba que vai e baile ser? charme. Eu acho que nunca mais eu vou querer sair do samba. Eu vou querer pro samba todo dia. Então é isso. Deixa suas considerações finais, que a gente vai terminando mesmo. Bom, gente, foi um prazer. Foi um prazer estar aqui. Eu tinha me preparado para a gente falar só sobre a questão de fake news. Mas a Mas gente que fala bom muito, que né? se espraiou para outras áreas e que eu pude partilhar com vocês sobre a minha tese de doutorado. Porque ainda tem isso, né? Quando a gente é de família pobre, as pessoas elas acham que quando a gente está falando da nossa vida acadêmica, que a gente está se exibindo, que a gente. Então eu falo muito pouco sobre a minha. Sobre o meu trabalho, sobre a minha pesquisa. Eu falo bem pouco dentro de casa sobre. Então, toda vez que eu posso falar sobre ela, eu falo super feliz, amarradona, porque é um trabalho que está me dando muito prazer, apesar de me dar muito trabalho também. Mas eu já entendi que eu sou maior que a minha tese, como a minha coach me explicou. E é isso. Mas muito, muito, muito obrigada. É um prazer a gente poder 2 horas conversar. conversando. A pessoa fala pouco, né, minha gente? Eu falei que gêmeos em gêmeos é um problema. Isso aí. E, na verdade, você pode ser um exemplo. Você pode ser um espelho para outras meninas que vêm atrás de você, né? Por que não falar? É Tem gente que sempre importante. está nessa posição de coitadinha. É É importante mostrar falar. que você pode. É importante falar. Fato. Bem fato. Então é Então isso. tá. Tchau, beijo nas crianças. Tchau, meu Crianças amor. grandes. Obrigado. Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Beijo, tchau.